Hoje pela manhã nós começamos a falar sobre uma direção que Deus quer nos dar, para que nós alcancemos a sua promessa de chegarmos à estatura do seu Filho Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Eu creio que quando os profetas escreviam as Escrituras inspirados pelo poder de Deus, eles viram pelo Espírito, não sei, talvez até trasladados em Espírito, puderam enxergar o que o homem seria sem pecado algum, perfeitos, completos. E eles ficaram vislumbrados com o que viram. E indagaram nas Escrituras. Quando é isto? Como é que pode essas coisas acontecerem? A Bíblia diz que os próprios anjos não entendem essas coisas também, porque isso está reservado para a igreja, para os filhos de Deus. Então não é uma questão se vamos alcançar, é uma questão de quando vamos alcançar. Porque o que nos move é uma esperança, e a esperança, ela tem uma obra de nos conduzir a toda a verdade de Deus, em todos os seus aspectos, em todas as suas dimensões. Então nós chegaremos lá. Isso é maravilhoso. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você vai a uma cidade, e você não sabe nada daquela cidade, nunca esteve ali. E você tem um endereço que você quer chegar naquela cidade. Então o que é que você vai fazer? A primeira coisa quando você vai entrar naquela cidade? Chorar, porque não sabe para onde vai? Google Maps, você vai no GPS. Agora, segunda pergunta, você põe o GPS e aquela vozinha diz assim, vire à direita, você vai dizer não. Vire à direita. E você vai dizer, não confio em você. Vai fazer isso? Não. Você vai fazer exatamente o que aquela voz está dizendo. Eu acho muito engraçado, a irmã Frida estava com os filhos, eles eram pequenos no carro, e a filhinha dela estava lá atrás, e ela estava usando o GPS dela, e o GPS disse, vire à direita. Ia se aproximando, ela, vire à direita. A tantos metros, vira à direita. A menina gritou lá de trás, ela já ouviu. Por que eu estou fazendo esta analogia? Porque nós temos que chegar num lugar. Nós vamos chegar a uma estatura. Mas nós temos que seguir a palavra. Não tem como nós vivermos a igreja do Senhor Jesus Cristo na sua intensidade, se não for pelo que ela nos diz. O maior problema que nós temos é que quando nós lemos as Escrituras, nós achamos a Escritura muito maravilhosa. Porém, nós não vivemos o que ela diz. Ela diz, por exemplo, ame o seu inimigo. Eu tenho um problema. A Bíblia diz, faça o bem a todos. Eu seleciono. Ela vai dizendo, reparta o que você tem com os outros. Aí eu quero arregimentar um grupo todinho de pessoas para dar alguma coisa para alguém. Mas eu mesmo não dou. E nós começamos a viver alguma coisa que não é real. Alguma coisa que não é autêntica. E é por isso que as Escrituras, elas saltam para dentro de nós como sendo a verdade. Ela não é uma verdade, é a verdade. Todas as coisas que você está vendo aqui, nesse mundo, vão passar. Porém, esta palavra não vai passar. Então veja, quando nós estamos falando à igreja, que nós vamos chegar numa estatura, nós temos que agora
ensinar a igreja a viver totalmente o que a palavra do Senhor diz, o que vai ser. Nós podemos ficar 40 anos no deserto, simplesmente por não fazer as Escrituras. A Bíblia diz assim, olha, ora pelo teu próximo. E eu vou ficar falando, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou orar, eu nunca vou experimentar a dimensão disto. Mas é gostoso quando a gente experimenta, porque aí nós vemos a glória de Deus se manifestar. É muito gostoso. E de vez em quando eu passo em alguns lugares e as pessoas dizem, ai pastor, o senhor lembra aquela pessoa que o senhor orou? Eu não lembro. Porque a gente passa por tantos lugares e vai orando pelas pessoas e... Não, ele disse, pastor, aquela pessoa que tinha isso, sim, foi curada. Sabe aquela pessoa, pastor, que não podia ter filho, o senhor orou, agora está aqui o filho. E você vai sentindo aquela alegria dentro do Espírito, porque não é eu, não é você, é o Espírito de Deus que faz. Eu estava numa igreja nos Estados Unidos, estava pregando lá e a mãe de uma garota de aproximadamente 17 anos, ela vem com aquela filha pedir oração. E ela disse, pastor, eu queria que o senhor orasse por essa menina, porque ela teve um acidente, nós tivemos um acidente de carro quando ela era ainda adolescente, mais nova, e ela ficou com alguma coisa no pescoço. E os médicos disseram que ela vai conviver com essa dor para o resto da vida. É uma dor muito forte, pastor. E ela hoje à noite estava tendo muitas dores no culto. E eu disse, tá bom, então nós vamos orar. E fomos assim para um canto. E quando eu fechei meus olhos, foi como se fosse um flash de luz. Muito rápido. E eu tive uma visão, era como se fosse aqui, ó, nessa região. Uma pontinha do osso deslocada. Porque Deus nos faz conhecer coisas que nós não sabemos. E naquele momento, eu soube como orar. Eu coloquei minha mão sobre a nuca daquela moça e disse, em nome do Senhor Jesus, volta para o teu lugar e seja curada. E aquela moça, imediatamente, depois da oração, começou a mexer o seu pescoço, sem nenhuma dor sequer. Por quê? Porque o nosso Deus é vivo. Ele é real. Então veja, se nós cremos que Ele existe e que Ele de fato, como diz o livro de Hebreus, é galardoador daqueles que o amam e que o buscam, então, só temos uma coisa para fazer: obedecer às Escrituras. Minha responsabilidade diante de vocês, como pastor, todo esse ministério, a responsabilidade que nós temos diante de vocês é trazer da parte de Deus aquilo que vai equipar vocês para toda boa obra. Não somos nós que vamos fazer as obras de Deus, mas vocês vão fazer as obras de Deus. Porém, Deus nos confiou a responsabilidade de equipá-los para este fim. Por isso que é muito importante, porque quando nós lemos as Escrituras, nós vemos certas coisas que estão escritas, que muitas vezes nós passamos batido. Parece que nós não conseguimos vislumbrar a profundidade disso e nem alcançar realmente, de fato, aquela verdade de que Deus é. Eu gosto muito do pastor Ayrton, porque ele tem um detalhe, não sei se vocês notam. Ele só falta não falar, ele fica chorando. Eu amo isso dele. Ele sabe, se eu queria ser assim. Mas por quê? Porque ele é chorão? Não. Porque ele sente. É alguma coisa que está dentro dele. E ele não pode dizer Jesus sem sair lágrimas. Ele não pode dizer isto que o Senhor me disse sem profundamente crer, porque ele sabe, porque sabe que Deus está fazendo alguma coisa ali. E nós temos que crer nesta profundidade. Nós temos que nos lançar completamente nas verdades divinas.
e entender que este livro está aqui para nos dar instruções. Se a Bíblia diz assim, ore sem cessar, quando nós tivermos uma dimensão mais profunda de Deus, quando nós entendemos a existência dEle, quando nós ali dentro do nosso espírito crermos, de fato, tão profundo e tão vivo, nós não vamos conseguir viver sem fazer isto, porque faz parte da minha natureza agora. Porque como Ele é, eu sou, e como eu sou, Ele é. Porque foi esta oração que Jesus fez: Pai, que eles sejam um comigo, como eu sou um contigo. E você acha que Deus não vai responder essa oração? Claro que vai. Por isso faz necessário que nós agora entremos na palavra de Deus e mostremos para vocês. A partir desse momento não é minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. A partir de agora não é o que o pastor vai fazer, é o que eu vou fazer, como eu vou me posicionar diante do meu Deus para viver esta verdade. Porque se estamos juntos, temos que vivê-la um para os outros, na direção de uns para os outros, através da fé mútua. Eu não sei vocês, mas quando eu comecei a namorar minha esposa, eu gostava de ouvir, e ainda gosto, depois de velho, ainda gosto, quando a gente fala assim, sabe, eu te amo. Aí ela volta, eu te amo também. Oh, Jesus, chega a arrepia. Não é verdade ou não? Pode ser o que for, mas você manda aquela mensagenzinha, vem aquele coraçãozinho fazendo assim. Aquele coração pode significar um monte de coisa para alguém, mas para mim é o dela. E ela está me dizendo, meu coração está batendo por você. E eu sou, posso ser um, mas eu creio. Eu aceito. E eu mando um para ela. E a gente fica mandando. É gostoso. Não é gostoso? Por quê? Porque eu amo. No amor tem que haver reciprocidade. Não adianta eu dizer para minha mulher, por 45 anos que eu amo ela, ela nunca dizer para mim que me ama. E é interessante que o amor ele não pode ser comprado. Ele é conquistado. E Deus nos conquistou pelo amor dele, naquela cruz, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Então é muito importante que eu e você possamos olhar as Escrituras, e nós precisamos agora dizer, Pai, em nome de Jesus, eu respondo a Ti para ser isso, para a Tua honra e para a Tua glória. Se todos nós, como Igreja Batista Ágape, entendemos essa verdade, nós veremos coisas que os nossos corações e olhos e ouvidos nunca viram ou ouviram em todo o tempo da história até os dias de hoje. Eu lhes garanto isso. Por quê? Porque é a palavra de Deus que diz isso. E se ela diz, ela não mente. Posso ouvir um amém? Amém. Isso, glória a Deus, aleluia. Eu quero lhe convidar para você vir para o livro de Efésios comigo, capítulo 4. Nós vamos ver algumas verdades aqui nesse livro, muito importantes. E agora eu queria ouvir vocês nisso aqui. Diga assim comigo. Estas verdades são para mim. São para que eu viva para a glória de Deus. Então nós vamos viver isso como igreja. E aí nós vamos ficar surpreendidos com o que vai acontecer. Às vezes nós estamos tão mais preocupados na doutrina, se uma doutrina é certa ou se é errada, do que nós estamos preocupados de ver a glória. Existem certas coisas que são diferentes, mas nós queremos a glória. E a palavra do Senhor diz assim: rogo-vos, pois, eu,
o prisioneiro no Senhor. Aleluia, Paulo se via assim: eu sou prisioneiro no Senhor. Sabe o que significa isso? Eu não tenho mais vontade própria, eu não vivo mais esta vida, minha vontade é a vontade dele, e o que eu vivo para a glória dele. Prisioneiro do Senhor. Que andeis de modo digno, veja bem, que vocês andem de modo digno da vocação a que fosse chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Ordenança. Eu diria, isso aqui é a arquitetura de Deus para a nossa vida. Nós temos que nos moldar a isso. Nós temos que nos viver debaixo desta visão. Ah, mas pastor, o senhor está pedindo alguma coisa muito divina. Eu mal suporto aquele irmão. Disse, não, mas suporte mais. A Bíblia diz que nós devemos, suportar uns aos outros. Nós nem sequer pensamos um no outro. Nós saímos daqui, o que é que nós pensamos a respeito dos irmãos? Será que nós chegamos em casa e realmente, de fato, nós oramos e, Pai, será que tem algum irmão nosso passando agora uma necessidade? Será que para nós aquela arca que está ali significa simplesmente uma esmola que eu coloco ali dentro? Ou significa que o meu coração está ligado e que o meu coração está realmente, de fato, pensando naqueles que estão necessitados de alguma coisa? Isso é igreja. Eu sempre digo, aquela arca ali não é um caixão de esmola. Aquilo é uma visão que Deus deu. E que nosso corpo diaconal vive intensamente. Uma visão de que nós temos que repartir. E eu sempre prego para os nossos diáconos e ensino os nossos diáconos. Ele diz, quando vocês vão levar um alimento na casa de alguém, vocês foram santificados por Deus pela diaconia. Até para entregar uma cesta de alimento na sua casa, Deus não usa qualquer pessoa, Deus usa um diácono. Sabe por quê? Porque Ele vai ouvir as orações do diácono em seu favor. Ele vai fazer o que o diácono vai fazer na sua casa. O diácono não vai lá lhe dispensar simplesmente uma esmola. Ele vai mostrar para você que Deus olha para você, Deus está cuidando de você e Deus levantou um corpo, uma igreja que está com você. E você não vai desistir por nada neste mundo. Porque você tem irmãos. Você tem uma igreja. E essa é a igreja do Senhor que Ele ama. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Entenderam? No vínculo da paz. E aqui vem uma revelação maravilhosa. Há somente um corpo. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Aleluia! Por isso que a gente chama irmão. Um só Deus e Pai de todos, aleluia, o qual é sobre todos, e age por meio de, então todos, inclui você. Ah, eu não, pastor, quem sou eu? Eu não sei, mas você faz parte de um todo. Ah, mas eu não sei falar. Talvez como um parte do todo, você sabe orar. Hoje houve um aviso para o coral. Então, as pessoas que se apresentaram para o coral devem ter pelo menos uma noção de música. Eles nunca me deixaram cantar no coral. Mas um dia eu vou entrar naquele coral também. Eu gosto.
Eu acho que no céu eu vou ser corista. Eu gosto de cantar no coral, sempre gostei. Então age por meio de todos. Você pode olhar para qualquer pessoa e Deus age por meio dessa pessoa. Aleluia. Eu nunca vou me esquecer um dia quando nós estávamos lá no tabernáculo. Deus disse assim: hoje você vai fazer, era um culto de oração. Nosso culto de oração era na terça-feira à noite. E então Deus disse assim: você vai pegar todas as crianças hoje, você vai fazer as crianças orar pelos adultos. Eu nunca vi uma coisa tão linda. E aqueles meninos vieram para frente e começaram a botar as mãozinhas nos adultos, e orando, e orando, e orando. E gente ia dando glória a Deus, e foi uma coisa maravilhosa. Terminou o culto, uma mãe veio chorando, com um filhinho dela. E aí ela disse: pastor, eu estou numa enrascada. Eu disse: o que é? Eu estava morrendo de medo. E o que eu tive medo aconteceu. Isso que é? Se eu estava com uma dor de cabeça, meu filho veio orar por mim. E eu disse: ai meu Deus, se não passar. E ele vai orar por mim. Eu disse: pastor, depois ele perguntou: mãe, passou? Ela disse: não passou. E ele está triste. Eu digo: Jesus, me dê sabedoria para ajeitar isso aqui. Chamei o menino, olhei para ela e falei assim: olha, você teve medo que a oração dele não curasse você, não foi isso? Foi. Então deixa fora o medo. Ora por ela. E aquele garotinho botou a mão na cabeça dela e disse: papai do céu, Deus poderoso, cura minha mãe. E a dor de cabeça dela cessou imediatamente. E hoje esse moço grande é um servo de Deus. Deus usa qualquer pessoa. Por isso que é muito importante que você não se sinta fora. Essa igreja inclui você. Essa igreja existe para que você seja edificado e você edifique esta igreja. Ninguém pode ficar fora. Ninguém. Por quê? Porque o conceito de vida em corpo exige e requer que todos nós estejamos disponíveis para a glória dele. Então a palavra do Senhor diz isso. E aí ele diz: e a graça foi concedida a quantos? A cada um. Então eu olho para cada um de vocês e eu vejo a graça de Deus em vocês. Aleluia. Desde o pequenininho até o maior. Aleluia. Segundo a proporção, a medida de quem? De Jesus Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele fez alguma coisa, ele levou cativo o cativeiro e concedeu o quê? Dons aos homens. Olha que coisa linda. Isso são informações, você não pode desprezar isso aqui. Sua mente e a minha jamais veria a dimensão dessa verdade se não fosse pela palavra de Deus. E nós simplesmente olhamos para a palavra de Deus e lemos essas coisas, fechamos aquilo e vamos viver o que nós achamos. Sem sequer importar-se com isso, sem sequer meditar nisso aqui, sem ir à presença do Espírito Santo e diz: me põe na dimensão disto aqui, Senhor, para que eu viva essa verdade. Porque isso é informação. Você não vai achar isso em Facebook, você não vai achar e ter resposta em nenhuma inteligência artificial desta terra. Isso eu lhe garanto, uma inteligência artificial nunca vai informar, nunca vai revelar a você o que Deus tem preparado para vocês. Porque isso é dado pelos seus profetas. E não por inteligência artificial, mas pelo profeta de Deus. Deus não faz qualquer coisa sem que primeiro revele seus sonhos, sem que primeiro revele os seus intentos aos seus servos profetas. E é maravilhoso nós vermos isso. Por quê? Porque agora nós vamos conduzir. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Posso ouvir um amém? Amém. Não. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês têm que me dar força, coragem. Aleluia. Ora, o que quer dizer subiu?
Isso é revelação, entendeu? O que quer dizer? Que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aleluia! Todas as coisas estão sendo enchidas em Jesus Cristo. Isso é uma verdade. Isso aqui é mais real do que você vê aqui, nesse mundo tenebroso. Por quê? Porque a realidade do reino espiritual é eterna, minha filha. Eterna. Então, quando você estiver pensando na sua vida, pensando como que as coisas estão correndo, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, saiba que Deus tem coisas para você, e é por isso que você está aqui hoje. Porque Ele nos ama. E todas as vezes que nós amamos a Deus e pedimos a Deus alguma coisa, Ele vai nos revelar de alguma forma ou de outra. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha o que diz o verso anterior. Ele subiu ao céu para encher todas as coisas. O outro verso diz, ele subiu e deu dons aos homens. Que dons? Pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres. São dons de Deus para a igreja, com vistas. É legal isso. Por isso que eu gosto das escrituras. Espera aí, com vistas ao quê, Senhor? Ao aperfeiçoamento dos santos. Algum santo aqui hoje? É para o seu aperfeiçoamento. São apenas informações, são apenas revelações. As coisas que estão ditas aqui já estão consumadas. Quando Cristo disse, está consumado, Ele consumou tudo isto. Toda esta verdade, ela está em existência. E nós temos que trazê-la à existência para a nossa vida. O que Deus fez, já fez. Ele não vai fazer de novo. É para toda a eternidade. Cabe-nos agora, crendo na palavra, receber de Deus aquilo que já é nosso. Vocês estão entendendo? Isso é uma verdade. E então a palavra do Senhor diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Se eu fosse parar aqui e perguntar para você, qual é o teu serviço? Você saberia dizer o que é? Sim ou não? Quem disse sim? Qual é? Só? Tem um serviço. Qual é? Ah, pastor, eu vou ter que parar de trabalhar para fazer o serviço de Deus? Não. Pastor, será que eu vou ter que ter tempo para fazer isso aqui, porque Deus nos chamou para fazer uma coisa? Não. Então qual é o serviço? Você precisa entender, nós vamos falar sobre isso esse ano. Alguma coisa que Deus quer para você. Alguma coisa que Deus vai fazer. Se nós entendermos uma coisa, que tudo que Deus vai fazer na direção das pessoas, Ele faz por você, você vai começar a entender qual é o teu serviço. O teu serviço é estar disponível para Ele. O teu serviço é ser o instrumento dEle. O teu serviço é estar em comunhão com Ele. O teu serviço é deixar que suas mãos sejam as mãos dEle. O teu serviço é deixar que os teus pés levem para o lugar que o Espírito Santo quer, não que o teu coração deseja. Para o teu serviço, há uma obra maravilhosa a ser realizada, e Deus quer fazer isso por vocês. Aleluia, igreja. Aleluia. Para a edificação do corpo de Cristo. Olha só, até que nós todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé. Wagner, unidade da fé, querido. Fernandes, unidade da fé. O que é isso? Nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir na palavra. E diz mais.
e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Não é um pouco, não é metade, é pleno. E aí diz, a perfeita varonilidade. Deus não está falando isso aqui para deixar a gente anão, para nos deixar pequeno. Ele está nos dizendo isso porque há um propósito divino na tua vida. Assim como você nasceu biologicamente e seus pais amaram você quando bebê, alimentaram você com aquela mamadeirazinha. Você foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e os seus pais foram ficando felizes. Eles não tiveram você para ficar pequenininho, eles tiveram você para ser um adulto. Eles não ficam contentes até que veja você formado, você trabalhando, você casado, você realizado. Porque ninguém nasce para ficar pequeno, todos nós nascemos para ser grande. E espiritualmente nós não nascemos para sermos atrofiados, nós nascemos para ser da estatura dele. E essa é uma promessa de Deus para nossas vidas. Nós temos alimento para isso, e nós temos um Espírito Santo que nos ajuda para isso, em nome de Jesus. E olha só, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu tinha um primo que eu gostava muito, e a gente era mais ou menos assim, da mesma idade, e de vez em quando ficavam dois, um de costa para o outro, e as nossas mães medindo quem estava um pouco maior do que o outro. De vez em quando a gente dava uma enroladinha e levantava o pé, para ficar maior do que o outro, que a gente queria crescer. Desde pequeno, na escola bíblica dominical, minha mãe foi minha primeira professora de escola dominical. E tinha aquele corinho, um corinho que eu gostava de cantar, e quando eu cantava eu subia na cadeira para dar um pulo mais alto que os outros. Eu vou crescer, crescer, crescer. Quem é dessa época aí sabe o que eu estou dizendo, quem não é, não vai fazer ideia. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver, aí meu filho, já viu, eu já subia na cadeira, desse tamanho assim eu pulava. Porque eu queria ser mais alto, eu queria crescer muito. Já havia no meu espírito alguma coisa que me dizia, você vai crescer. Eu nasci para crescer. Você nasceu para crescer. E há uma razão. A Bíblia diz, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Nós hoje estamos, não é num vento, nós estamos aí, meu irmão, é numa debandada de vento. É todo tipo de doutrina. E de repente a pessoa levanta, porque ela ouve uma coisa ali, outra acolá. Ela fica toda confusa, ela diz, não, já as doutrinas não são corretas, essa doutrina não é correta, essa daqui não é correta. E sabe de uma coisa? Como eu não sei qual é a verdadeira, eu não quero saber, mas é de nada. Não é assim? É tão simples. Basta olhar aqui. Tem alguma coisa aqui que é confusa? Para nos levar e nos tirar. E ele diz assim, e nos prevenir de sermos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Escutem, olha só, muito cuidado. Pela artimanha dos homens. Cuidado. Artimanha dos? Não é do Satanás. Mas são homens movidos por ele. Para nos levar ao erro. Para induzir heresias. Para nos levar às dúvidas. Mas a Bíblia diz assim, pela astúcia com que induzem ao erro. Quer um exemplo? Muitas mocinhas da igreja foram seduzidas por moços da igreja, porque disseram, eu te amo, vou casar com você, então vamos ter uma relação, induzindo ao erro. Não. Seu corpo é templo do Espírito Santo.
Sua virgindade é importante para Deus. Então, quando nós formos e estivermos debaixo das orientações do Espírito Santo, nós não vamos cair na artimanha dessas coisas que estão dizendo aí. Você pode ser o que você quer, você pode fazer o que você achar que deve fazer, você tem direitos de fazer o que você quer. Sim. E sabe por que nós temos o direito de fazer o que nós queremos? Porque Cristo nos livrou do pecado. Agora não vamos dar ocasião à carne para fazer isto, mas vamos andar em espírito para vivermos para a glória dEle. Então agora você é livre para dizer, eu sou virgem. E não vou tirar minha virgindade por coisa alguma, por narrativa alguma. Por quê? Porque Deus me fez virgem. Nós não vamos ser mais enganados pelas artimanhas de homens, de narrativas que são meras mentiras satânicas. Porque nós não vamos mais ser enganados por essas coisas, porque dentro de nós existe o poder de Deus. E o poder de Deus nos livra de todo o pecado, aleluia, disso que nós estamos falando. É de vivermos numa intensidade, é de termos realmente o escudo da nossa salvação, é de nós estarmos vestidos com as vestimentas de um guerreiro. Nós estamos empunhando o escudo da fé, nós estamos usando o capacete da salvação, nós temos em nossas cinturas o cinturão da justiça de Deus. É disso que eu estou falando, é de uma igreja viva, de uma igreja poderosa, que não vai ficar sendo arrastada por narrativas, por qualquer coisa que seja, mas levada e conduzida pelo poder e a glória de Deus. Porque esses homens induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, aleluia, e sabe quem é a verdade? Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a luz. Sigam aquele que está em vocês, o Espírito Santo. Ele é a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, aleluia, o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua. Ou seja, energiza, produz seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então veja, não é outra coisa senão a mobilização do Espírito de Deus no corpo que vai produzir seu aumento, sua segurança, que vai produzir força, que vai produzir em vocês o que vocês precisam. Por isso que eu estou dizendo, muitas vezes nós nos esquecemos de coisas tão simples. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma senhora aqui de 70 anos? Levante a mão. Não precisa ficar com vergonha. Uma mãe de 70 anos. Está ali, nós temos algumas mãozinhas levantadas, ok? Deus diz para essas mulheres que devem falar com as mais jovens. E as mais jovens devem ouvir as mais velhas. Porque há sabedoria nisto. E quando Deus manda fazer uma coisa, é porque Ele vai usar aquilo. Ele vai encher a mais velha para dizer à mais nova o que ela tem que fazer. E aí muitas vezes nós queremos trazer um preletor com Harvard, com 2 títulos de PhD em paisologia. Não sei, eu estou inventando, irmãos. Ele vai fazer um monte de coisa, vai dar uma palestra maravilhosa, nós saímos, nada acontece. Mas vamos experimentar. Vocês, senhoras, a minha mãe tinha esse costume, ela sentava com as meninas às vezes e ficava falando. E ela dizia, minha filha, cuidado aí, porque isso aí não vai prestar para o seu marido não. Faça isso aí não. Mas era batata.
Tirava aquele negócio, a coisa ficava uma bênção. Por quê? Porque a unção, aí a unção vai e quebra aquele jugo. Quando quebra o jugo, conserta a coisa. E nós pagamos e queremos trazer os melhores preletores para falar, quando na realidade nós temos é que nos mobilizar, porque Deus disse que é pela justa cooperação. Mas nós não cremos. Quem que sabe, uma mulher que não sabe nem falar, vai dizer alguma coisa para minha filha, para ela mudar, eu vou buscar um psicólogo, Desculpe os psicólogos. Não sou contra psicólogo. E nem muito contra os psiquiatras. Não sou contra essas coisas. Mas eu sou contra o pensamento de que nós não possamos usar aquilo que Deus disponibilizou na casa dele. Tão simples. Eu conheci uma mulher no Nordeste, pastor. Ele vinha para a igreja de caminhão, irmãos. Por uma razão, tinha 20 filhos. Então me diga uma mulher que sabia criar mais filhos do que aquela mulher. Harvard nenhum vai fazer aquilo. Mas nem pílula para produzir 20 filhos. E aquela mulher deu conta de todos. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo é sua verdade. O Espírito Santo veio para levar vocês para o lugar de segurança. Siga Ele. E vocês encontrarão o melhor de Deus para as suas vidas. Meus queridos irmãos, a primeira coisa que nós queremos dizer para vocês, porque nós vamos por partes. Eu disse para vocês hoje de manhã, nós não estamos pregando, nós estamos dando governo. É diferente. Dar um governo é mostrar o caminho, mostrar a verdade. E agora nós, pastores, temos que conduzir vocês nesse caminho. Então vocês ouvindo a voz do Senhor e entendendo que vocês têm um serviço, o primeiro serviço é obediência na casa de Deus. Fazendo aquilo que Deus diz que é para ser feito. Louvado seja o nome do Senhor. Então a primeira coisa que Paulo diz é que vocês andem de modo, diga, digno. Da vocação que fostes chamados. Então, eu quero dizer para vocês que não somente Deus te chamou, mas Deus te colocou num caminho para você andar. E esse caminho tem que ser digno. E a palavra andeis, ela tem como significado bíblico fazer os teus caminhos de acordo com os propósitos de Deus. É isso. Quando nós paramos e nós vamos fazer, talvez aqui nós encontremos pouquíssimas pessoas que realmente, de fato, programaram sua vida a partir dos princípios de Deus. Mas programaram suas vidas no que vislumbram, no que vão fazer, o que desejam ser, se esquecendo completamente daquilo que Deus tem para eles. Eu agora vou viajar, eu agora vou para ali, eu vou para acolá, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E muitas vezes a palavra de Deus está encostada. Mas aqui, o que Deus está dizendo isso, pegue a palavra e faça os teus caminhos serem ajustados em cima dos meus princípios de vida. E você vai andar em solo seguro. De modo digno. Então essa palavra andar é eu fazer isso. É eu realmente dizer, eu estou planejando isso, Senhor, para a Tua glória. Quais são os Teus preceitos? O que me rege aqui?
O que eu tenho que fazer enquanto estou indo nesse caminho? E você vai encontrar sabedoria do céu, você vai encontrar sabedoria do alto, porque o Espírito Santo estará com você, não somente um dia ou dois, mas ele diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sigam a verdade. Ele sabe o caminho que é para você, Ele sabe o que o Pai idealizou para você, Ele vai contar para você. Ele é um amigo mais chegado do que o irmão. Ele te chama de amigo porque Ele vai reservar para você os segredos de Deus para a tua vida, para que ninguém roube, para que o diabo não venha usurpar de você, mas para que seja dado a você, para você vivê-los na intensidade. E quando nós vivemos na intensidade dos sonhos de Deus, nada pode nos deter. Nada vai nos tirar do caminho dele. Por quê? Porque eu tracei o meu caminho no caminho dele. E é isso que a palavra de Deus diz: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Aleluia. Eu nunca vou me esquecer, quando eu estava em casa, indo para os Estados Unidos pela primeira vez, eu tinha 18 para 19 anos. Meu sonho era ir para os Estados Unidos. Mas eu nunca achava que ia. Não tinha como, meu pai não tinha recurso, meu pai não tinha nada para me mandar para lá. Uma passagem de avião, quantas vezes fui deixar 2 amigos uma vez, fiquei babando, eles entrando na Panam, irmãos, aquele jumbo, eu olhando ali de Viracopos só assim, de doido para ir, nunca achei. E um dia eu estou lá num quarto de um hotel com um amigo do meu pai, pastor americano, e aquele moço, ele tinha deixado o passaporte dele em cima da cama. Eu peguei aquele passaporte, comecei a olhar, que passaporte lindo. Eu olhando, e ele disse: você quer ir para os Estados Unidos? Eu disse: opa, quero. Ele disse: então, eu vou te levar. Eu não acreditei. Um mês depois chega a carta dele. Está tudo preparado. E agora eu vejo minha mãe colocando a Bíblia, ela colocando minhas coisas, com raiva do meu pai, porque meu pai estava mandando eu ir. Ela falou: você inventa cada coisa, mandar o nosso filho para os Estados Unidos. E ele disse: minha filha, deixa ele ir. Minha mãe fazia as coisas chorando, eu estava ali do lado, ela fazendo, mostrando as coisas. Meu pai disse: enquanto sua mãe faz as malas, vamos lá na Ezequiel. Ezequiel, você sabe, aquela loja do bonequinho que fazia assim. Então vamos lá. Meu pai foi lá, me fez comprar um paletó xadrez, uma calça, você vai de gravata. E eu fui todo engravatado, de paletó xadrez, de sapato novo. Não sabia nem dar um nó na gravata, foi um tremendo problema, porque a primeira vez que eu cheguei, eu estava com tanto sono que eu arranquei a gravata, não sabia mais dar um nó. Meu pai me deu esse terno para eu ir viajar, e minha mãe colocava a roupa chorando. E eu nunca vou me esquecer da minha mãe. Ela tinha uma Bíblia grossa. E ela disse: sabe, filho, Deus me deu você para ser para a glória dele. E você vai embora. E eu estou te dando minha Bíblia. E eu quero te dizer que quando você estiver nos Estados Unidos e você estiver com saudade de casa, ou você estiver com tristeza, ou com qualquer coisa adversa na sua vida, pegue esta Bíblia e Jesus vai falar com você. Eu nunca me esqueço. E ela colocou aquela mala. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quando eu entrei naquele avião e aquele avião começou a sair, eu senti aquele frio na barriga. Eu tinha um misto de 2 sentimentos. De saudades. E aquele sentimento que eu me disse, eu olhei para uma moça que estava indo do meu lado, eu olhei para ela e falei: eu estou indo e agora eu estou livre. Porque eu vou experimentar tudo que o mundo tem para mim. Porque até hoje eu vivi debaixo do meu pai. E ele sendo pastor, eu não podia fazer certas coisas, mas agora eu estou livre. Foi esse pensamento que entrou na minha mente. E quando eu cheguei, o inimigo preparou tudo.
história é longa. E logo eu comecei já a ir acompanhando meus colegas de futebol. Jogava para o time da faculdade. E aí eles me levaram para o bar. Eu aprendi a beber. Nunca gostei de cerveja e não gosto até hoje. Mas tinha que beber. Eu fui aprendendo essas coisas. Até que chegou o dia que as palavras da minha mãe se tornaram verdadeiras. Porque não era como hoje, nós não tínhamos um telefone celular, nós não tínhamos essa condição de falar, era você pedia pelo orelhão, tinha que ter ficha, você precisava que eu até esqueci o nome dela, telefonista, me dê meia hora para poder completar a ligação, depois de 1 hora você recebia um negócio de volta e falava, e a primeira coisa que meu pai dizia, eu nunca esqueço disso, fala logo, porque é caríssimo. Eu te amo, pai, te amo também, meu filho. Vamos. Desligava. Aí vinha uma carta, cada 2 semanas você recebia uma carta. Vinha com um pedaço de jornal, um pedaço de revista, para eu poder me inteirar das coisas. Chorava que nem doido, ficava lá no acampamento que eu estava trabalhando, eu ficava lá, eu pegava as cartas, eu ficava olhando. Eles me mandaram uma fita cassete para mim, essa fita cassete eu fiquei ouvindo uns 30 dias. Para poder tirar aquela saudade dentro de mim. Chegou o dia que minha mãe disse, e naquele dia eu fui e peguei aquela Bíblia. Por isso que eu estou dizendo, a verdade não é um livro, a verdade é uma pessoa. Você não se relaciona com um livro, você se relaciona com o autor do livro. O livro, ele apenas diz quem é ele, e você vai para ele. O livro diz o que ele faz, e você vai receber dele. O livro diz quem ele é, e você vai viver pelo que ele é, não pelo que você pode. E eu me lembro que naquele dia eu estava com numa fossa tremenda. Eu tinha vomitado muito, porque tinha bebido na noite anterior. E as palavras da minha mãe disse, meu filho, quando você estiver assim, você vai para aquele livro. E a Bíblia estava ali em cima, eu tinha deixado em cima do armário, nunca peguei. Mas naquela tarde, as palavras da minha mãe tomaram vida dentro de mim. Eu peguei aquele livro e quando eu abri e comecei a folhear, eu ouvi a voz do Senhor. Ele disse, eu não trouxe você para cá para isso. Então para quê? Ele tem um caminho traçado para você. Mas como? Como que eu vou viver esse caminho, Deus? Olha a minha situação. Olha onde eu estou. Eu nunca me esqueço. Peça o que você quiser e eu vou lhe dar. Tudo que eu quiser, tudo que você quiser. Está bem. Primeiro, tira todos os meus amigos que me levaram para os bares. Tira todos. Não quero mais nenhum. Tira essa namorada. Eu estava namorando uma menina que fumava mais maconha do que eu bebia água. E todo dia ela me tentava para fumar maconha. E eu não fumava. Eu não quero nesse negócio não. Mas ela insistia. Boa menina. Não para mim. Deus tira ela da minha vida. Mas Senhor, põe uma outra. Que seja bonita, tenha carro e me leve para a igreja. E na mesma semana, uma foi e a outra chegou. E essa que chegou há 45 anos eu estou com ela. Sabe por quê? Porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. O meu caminho traçado para você é o caminho que eu quero. Eu não trouxe você para isso. Peça o que eu quiser. Eu não fui pedir dinheiro, eu não fui pedir uma vantagem, eu não pedi uma faculdade boa, eu não pedi dinheiro, eu pedi uma coisa que para mim era importante. Eu quero andar nos teus caminhos. Eu quero viver essa dimensão de vida que o Senhor tem para mim. Se o Senhor diz que esse não é o caminho, então me dê o meu caminho. Mostra o meu caminho. E aqui eu estou. Para a glória dEle. Os teus caminhos
refletem a sabedoria de Deus? Tua profissão é resultante de oração? Ou é terceira opção? Desculpe, eu não quero ser muito forte, mas muitos jovens hoje não se realizam, porque são forçados a entrar numa faculdade, e geralmente não entram na faculdade que eles desejam, mas vão entrar na faculdade que podem. E começam uma trajetória de vida totalmente errada. Mas eu digo para vocês, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus pode acender uma luz dentro de você, o nosso Deus pode fazer você entender coisas que você nunca viu na vida. É porque nós não cremos nele, é porque nós não entendemos ele, é porque você não sabe a realidade dele, você não sabe o que ele pode fazer. Ele pega um Pedro que não tem nenhuma instrução, ele coloca ele como sendo a pessoa, o cabeça, para levar todo um povo. Não é você, é Ele em você, não é o que você faz, é o que Ele faz. E se Ele puder em você e através de você mostrar-se quem Ele é, você vai participar dessa glória com Ele. É disso que eu estou falando, é de traçarmos um caminho para essa igreja diferente, é de traçar um caminho para essa igreja que realmente sabe que o seu Senhor vai voltar, é traçar um caminho para essa igreja que reflita o padrão bíblico e não viver uma igreja uma igreja de sonhos humanos, uma igreja de pedaços em pedaços de alegria, uma igreja social, uma igreja inclusiva, uma igreja exclusiva. Todos aqui são filhos de Deus. E nós não precisamos de nenhuma narrativa para dizer qualquer coisa, porque aquele que está em nós nos chamou para sermos irmãos e sermos vivos para a glória de Deus. Teu caminho dignifica Ele. A Bíblia diz que você tem que andar assim. Segunda coisa, digno. Essa palavra digno significa apropriadamente, dignamente, de modo digno. Não é para os homens, para Ele. Jessé, tem mais filho aí? Não, aqui está o melhor, aqui tem a nata. O primeiro foi o mais bonito aí. Eu quase derramei o óleo sobre a cabeça dele. Mas tem mais algum? Tem um lá. Mas esse cheira a ovelha. Tem estatura. Manda chamar. Por quê? Samuel, por quê, Senhor? Porque eu não vejo como você vê. E ali está um homem, segundo o meu coração, e é ele que eu quero. Porque ele andava segundo Deus. O segredo da tua vida é este. Modo digno. Que agrada o coração de Deus. Que é reto aos olhos de Deus. Sabe, eu tenho uma fascinação pelo livro de Jó. Desde jovem, eu leio esse livro, já li várias vezes, querendo entender o que está por trás daqueles ensinos. E sabe de uma coisa? A primeira coisa que nós temos que ver a respeito de Jó é o que Deus diz sobre ele. Vistes o meu servo Jó, homem íntegro, ou seja, inteiro, completo. Alô, igreja, completo. Homem íntegro. Ele se desvia do mal, teme a Deus e reverencia a Deus. Aí Satanás também? Também? O quê? Se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Por que você faria a mesma coisa? Ora,
o Senhor pôs uma sebe ao redor dos filhos, eu não posso tocar neles. O Senhor pôs uma sebe ao redor da casa deles, eu não posso entrar lá. O Senhor pôs uma sebe em todos a sua riqueza, eu não posso tocar. Claro que Ele vai te dizer que Tu és Senhor Todo-Poderoso. Mas tira isso dele. Vocês viram o que nós perdemos? Nós perdemos a nossa integridade. O pecado nos roubou da nossa inteireza. E agora nós somos como mendigos. E Deus quer nos vestir de novo. Ele quer nos levar para a integridade, para que Ele possa dizer para Satanás: vistes o meu servo, íntegro, completo, que me adora, me reverencia, que se desvia do mal. E ali começa aquela grande luta que vocês sabem que Jó passou. E num só dia, Jó não perdeu um filho, ele perdeu todos. Num só dia, ele não só perdeu os filhos, ele perdeu tudo que tinha. E aquele homem, então, quando recebe aquelas notícias, eu fico, sabe, às vezes eu me coloco no lugar da pessoa, eu digo, meu Deus, se fosse isso comigo. E aquele homem ali, agora estraçalhado, pela dor de saber que todos os seus filhos estavam mortos, todos os seus bens foram tirados, aquele homem rasga as suas vestes, aquele homem se joga no pó, ele se cobre com pó, e aí ele se levanta e diz, o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Homem digno. É para a dignidade que Deus quer nos levar. E eu vou encerrar por aqui. Tem mais coisas, mas eu disse para vocês que aos poucos, 2025 será um ano de colheita, um ano de fruto. Nós precisamos entender a razão da nossa existência, nós precisamos entender o porquê estamos aqui. Nós precisamos saber por que Deus nos colocou nessa igreja. Eu não sei vocês, mas como pastor de vocês, eu me orgulho de vocês. Qualquer lugar que eu vou. A Igreja Batista Ágape é a igreja que Deus me deu. Eu amo vocês. Eu amo essa igreja. E eu vivo para a glória de Deus. Eu não ando correndo pregando em igrejas. Mas aonde eu vou, eu digo, Deus me deu a melhor igreja do mundo. Porque vocês são as pessoas que Deus nos colocou. Então, aqui vai uma palavra que não tem vaidade, eu tenho orgulho de ser pastor de vocês. E não há outra igreja para mim. Aconteça o que acontecer, eu sou pastor de vocês. E enquanto o Senhor não me tirar daqui, eu tenho a alegria de sê-lo. Porque foi onde Deus me colocou. E foi o que Ele me deu para fazer. Esse é o meu caminho. E eu quero fazer isso com muita diligência, para a glória de Deus. E eu espero que você tenha essa mesma posição como membros desta igreja. Que vocês vivam intensamente esta igreja. Não porque ela é melhor do que as outras, e nem porque somente ela vai para o céu. Não é isso que eu estou dizendo. Mas foi o lugar que Deus me colocou para servi-lo. E aqui eu vou servir. Se nós tivermos esse espírito, irmãos, pode ter certeza. Nós vamos construir um grande templo aqui atrás. Nós vamos crescer. E nós vamos atrás da última colheita. Vai ser muito bom. Eu até pensei assim na possibilidade de fazer vários tanques. Para a gente batizar em série. Eu vou ter muita alegria se eu ouvisse isso. Tem gente que não gosta.
Eu gosto. Eu costumava dizer uma coisa e o Senhor me corrigiu. Eu disse assim, olha, é muito melhor ser uma igreja pequena, mas de qualidade, do que ser uma igreja grande sem qualidade. Deus disse, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu disse o quê? Quais são os 2 lugares que você pode viver nessa terra? Eu digo, ou na igreja ou no mundo. Eu disse, então, se eu tirar um do mundo, ele vai para onde? Para a igreja. Então a sua igreja tem que crescer. Obrigado, Senhor, não preciso dizer mais nada. Ele disse, se incomode em pregar e deixa a qualidade comigo. E é isso que ele tem feito. Mas como eu disse, olha para mim, todo mundo, vocês que estão assistindo pela internet, que eu acho que vocês estão. Eu não posso viver isso sozinho. Nenhum pastor pode viver sozinho isso aqui. Nós só podemos chegar nesse auge e nesta glória juntos. Porque é um na direção dos outros, os outros na direção de um. Pela fé mútua, Deus edificará este lugar para a glória dele. E vai ser uma jornada muito, muito diferente. Ele vai trazer pessoas. Eu não sei, mas eu olho assim, às vezes eu vejo pessoas doentes entrando aqui e saindo curadas. Eu vejo pessoas desesperançosas saindo daqui com esperança. Por quê? Porque vocês vão desempenhar muito bem o serviço que Deus determinou para vocês. Eu sonho uma igreja que eu até compartilho muito com o pastor Léo, pastor Marcelo. Diz, rapaz, seria tão legal se lá naquela pracinha nós colocássemos uns guarda-chuvas bonitos, umas bexigas, e botássemos os nossos jovens, os nossos membros ali sorrindo para aqueles que param no sinal e dizer, você não gostaria de ouvir a palavra de Deus? Nossa igreja está aqui e quer recebê-lo com alegria. O cara pode passar 10 vezes, mas na 11ª ele entra aqui. E quando eles saírem dali, nós vamos dizer para ele, põe o seu pisca-pisca. Porque quando você der aquela primeira volta, você vai ter pessoas que vão te receber desde o momento que você entrar naquele portão até aqui, porque aqui é casa de amor. Não é treinamento, não estou falando treinamento, treinar pessoas para fazer coisas. Eu estou falando pessoas que estão prontas para desenvolver o amor, serem amorosas, entrem na casa do Senhor, sejam bem-vindos na casa do Senhor. Mas para isso, eu preciso que vocês entendam que vocês têm que parar ali. E não disputar por um lugar aqui. Porque aqui nós queremos para as pessoas que vêm. Nós queremos que eles tenham acesso à casa do Senhor. Que eles tenham os melhores lugares. No dia que Deus nos der essa visão, vocês vão ver, nunca mais ninguém vai querer sair desse lugar. Porque eles vão dizer, eu cheguei no céu. E isso não é treinamento, meus irmãos, que vai fazer uma igreja assim. Isso é vida. E vida em abundância. Eu sonho com essa igreja. Mas para isso nós precisamos de pessoas que vão para lá. Pais chegam desesperados com seus filhos, não sabem o que fazer, vão receber de Deus a orientação. Porque nós temos pessoas ungidas de Deus que vão fazer essa obra. Nós vamos trazer os nossos pais das escolas para cá, para o nosso colégio hoje, que pela graça de Deus é um colégio conceituado. Nosso colégio hoje está com quase 1000 alunos. E o ano que vem, pela graça de Deus, vai chegar a 1500. E nós temos ali um campo missionário, nós temos ali famílias que estão se convertendo. E nós orarmos pela escola, mas quando eles vierem cantar aqui, vocês já viram, uma professora foi tocada por Deus. Cadê aquela irmãzinha que está por aqui? Não, foi tocada por Deus e traz aquelas crianças, os pais vêm. Mas se eles entrarem aqui e saírem e dizem assim, puxa, naquela igreja eu entrei e saí, ninguém nem olhou para mim. Você gostaria disso?
Mas se eles entrarem aqui, vocês abraçarem, se seus filhos são maravilhosos, nós estamos abertos para que vocês possam ser, sabe, ser ministrados aqui. Seus filhos são bem-vindos. Eles podem achar esperança. Eles podem achar um oásis num deserto que eles estão vivendo ali fora. Vocês estão entendendo, igreja de Jesus? É isso que nós queremos viver. Não é viver doutrinas mortas. Não é ficar brigando um com o outro por causa de que eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. É nós sermos profetas de fato. É nós sermos cheios do Espírito Santo. É nós vivermos dignamente para aquele que é o nosso Rei e Senhor. Vocês entenderam? Vamos viver isso? Nós vamos continuar domingo que vem. Deus abençoe vocês. Eu conto com vocês, o Senhor conta com vocês. Nós vamos ser uma bênção para Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. Amém.